nós queremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em João no capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12. João, capítulo 14, o versículo 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém. O Senhor Jesus, Ele inicia esse capítulo falando de medo, de ansiedade. Ele exorta os discípulos a não deixar que nada turbe o coração deles, afinal, o Senhor Jesus voltará para nos buscar. E Ele ainda promete para que onde Ele esteja, nós estejamos também. E esse último versículo eu já havia compartilhado com os irmãos. Entretanto, ele faz parte desta sequência em que fala sobre crer em Jesus. Notem, irmãos, que ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Depois ele reforça: não crês tu que eu estou no Pai? E ainda mais uma vez: crede-me que estou no Pai. Então, agora a exortação é crer em Jesus, é depositar a nossa confiança nele, a nossa certeza nele, e a nossa alma, toda a nossa vida, deixar que ela descanse ao cuidado de Jesus, sabendo que Ele está cuidando da gente. Às vezes o crente pode entrar em aflição, em ansiedade, porque ele mesmo quer resolver todos os problemas, e às vezes não somente os seus, mas o da sua família, e se descuidar ele quer resolver os problemas do mundo. Parece a Miss Universo, né? Meu sonho é a paz mundial. Então parece que aquela pessoa sozinha vai resolver tudo que há à sua volta. E a exortação do Senhor Jesus é que nós devemos crer nele. E aqui Jesus fala algo, irmãos, que soa estranho. Olha o que ele diz: ele fala assim, no versículo 10: as palavras que eu vos digo, olha só, as palavras, está falando do quê? Palavra. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele não estava falando de palavra? E no meio da explicação, ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não parece confuso? Essa aparente confusão, irmãos, vem por causa da nossa experiência mundana. Nós estamos acostumados a lidar com pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Então existe uma separação entre palavra e ação. Perceberam?
existe um hiato, um cisma, uma rachadura entre o discurso da pessoa e a prática dela. Esse ano é um ano próprio para você pensar, estamos em ano eleitoral, é um ano próprio para você pensar sobre discurso e ação, porque eventualmente um candidato para me conquistar ou conquistar você, ele pode dizer uma coisa que ele nem, mesmo eleito, ele não tem condições, nem capacidade, nem autoridade para fazer aquilo, percebe? Então, nós estamos acostumados a lidar com pessoas assim. Você já lidou com um patrão assim, com um cliente, às vezes dentro da sua família, esposa, marido, alguém que você sabe que ele fala uma coisa, mas o que ele fala e o que ele faz não são a mesma coisa. E de tanto nós sofrer esse tipo de ação, quando Jesus mistura palavras e obra, parece que ele que está confuso. Mas na verdade quem está confusa é a humanidade. Quem está confusa são as pessoas. E essa cura, irmãos, ela tem que vir pela igreja. Um crente que honra aquilo que diz. Uma pessoa que, se ele falar para você, você pode confiar que o que ele disse, ele vai cumprir. Se ele fala que ele vai casar e o casamento vai ser 6 horas, você pode estar lá que 6 horas vai estar lá o noivo e a noiva. É uma boa exortação? Porque hoje alguém acha que é chique marcar às 6 e chegar às 7. Isso não é chique, isso é feio, é antiético, é uma falta de respeito com as pessoas que estão ali, os familiares, o ministro que veio oficiar aquela cerimônia, com a empresa que você contratou para fazer o buffet e que já tinha um horário combinado. Perceberam, irmãos? Então nós estamos acostumados a falar uma coisa e a nossa prática não tem nada a ver com isso. A pessoa que fala para você, dia 10 eu pago, ela não vai pagar. Então eu gostaria que a senhora igreja entendesse que não é Jesus que está falando uma coisa errada. Somos nós, irmãos, a humanidade que se desviou do que é certo e acha normal separar o discurso da prática. Agora, venha comigo, por favor, para Gênesis capítulo 21, e eu creio que essa leitura vai nos ajudar a entender essa aparente discrepância no discurso de Cristo. Diz assim, Gênesis capítulo 21. E eu gostaria de esperar um instante para você achar, porque em algum lugar tem que vir a cura, irmãos. E eu não acredito que a cura vai vir do mundo, a cura vai vir da igreja, amém, queridos? Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou a Sara como? Como tinha dito. E o Senhor fez a Sara o quê? Como ele tinha falado. Percebeu? O Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez a Sara como tinha falado. Para Deus, a sua fala e a sua ação são coisas concordes, elas caminham juntamente. Não é possível esperar que Deus, tendo falado uma coisa, faça outra. E nós, havendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos repetir essa mesma prática. E se alguém aqui não consegue, nós deveríamos orar e dizer: Senhor, faça de mim um imitador do Senhor como um filho amado. Venha ainda para Salmo 33, eu quero ler contigo o verso 9, Salmo
33, o verso 9. Diferente dos primeiros salmos, onde você encontra Salmo de Davi, Masquil de Davi, Salmo de Davi, o Salmo 33 não diz quem é o autor, porque acredita-se que o Salmo 32 abra o Salmo 39. E se você olhar o último versículo 32, diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos. E o primeiro do capítulo seguinte diz: regozijai-vos nós no Senhor, vós justos. Então, a impressão é que o mesmo autor escreve os dois salmos, mas o versículo 9, falando a respeito de Deus, diz: porque falou, e tudo se fez, e mandou, e logo tudo apareceu. Amém. Irmãos, muita gente tem problema em casa com os filhos, não tem autoridade sobre os filhos, não desfruta do respeito dos filhos, não tem a obediência dos filhos, porque os próprios filhos notam que o discurso do pai ou da mãe é uma coisa e a fala é outra. E esse tipo de situação não passa pelo filtro da racionalidade, ele vai direto lá para dentro, porque ele acostuma que papai fala uma coisa e faz outra, mamãe fala uma coisa e faz outra, então se está me mandando fazer algo, também não precisa obedecer. Ou então o pai faz uma promessa para o filho e quebra a promessa, a mãe faz uma promessa e quebra. Então, em algum momento, esse tipo de cultura vai fazer parte da vida daquele filho, daquela filha. Mas os irmãos viram, Deus visitou Sara como tinha dito, e o Senhor fez a Sara tudo aquilo que ele tinha falado. Então, no reino de Deus e do seu Cristo, a fala e a ação são a mesma coisa. É por isso que ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo se realizou, porque não é possível, tendo ouvido uma fala de Deus, não ser obediente àquilo que ele acabou de dizer. E é a respeito disso e nesse entendimento que Jesus diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A Escritura diz que em Deus está o querer e o realizar, perceberam? O querer de Deus já é um realizar de Deus. Se Deus fala, o homem fica vivo. A fala de Deus, ela promove no ser humano um impacto. Você pode se tornar obediente à palavra de Deus, ou você pode rejeitar a palavra de Deus, você só não consegue ignorar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A presbítera leu, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vai até a união das juntas e medulas, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Perceberam? Nós temos que entender isso, irmãos, porque se não entendermos isso, não entenderemos a sequência. Então lembre, se um cristão está acostumado a prometer e não cumprir, a falar e a não realizar, ele pode trazer essa sua experiência na sua relação com Deus. Ele vai achar que Deus falando também não cumprirá. E Jesus disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que faz estas obras. Olha que coisa profunda. A palavra de Deus e as ações de Deus são uma e a mesma coisa. Na sequência, Jesus diz: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Nós gostamos muito de milagre, irmãos, e milagre é uma coisa muito linda de se ver. Quem já viu milagre, eu já vi milagres, quem já experimentou, ou então orações respondidas de cura, de milagre, de abertura de porta. Tudo isso é muito bom.
E quando a gente lê aqui, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, nós podemos achar que Jesus está falando de curas que ele operou. E é verdade, Jesus operou cura. E eu creio que agora, nesse momento, Jesus está curando enfermidades aqui. Isso para mim é um ponto pacífico, é um ponto tranquilo na palavra de Deus, que toda vez que a palavra de Deus é lida, pregada, proclamada, curas são realizadas. O Senhor restaura a nossa saúde, o Senhor mantém a nossa saúde, o Senhor preserva ela para o futuro, por causa do poder da palavra de Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus está falando, Deus está agindo, foi isso que acabamos de dizer? Nesse mesmo momento, a mesma hora, estamos ouvindo a palavra e o Deus da palavra está se movendo na nossa vida e operando milagre. E aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que não glorifica a Deus, vai sendo extirpado. É uma questão natural dentro da ação de Deus. Entretanto, o que Jesus está dizendo aqui é: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ele não está falando unicamente desses milagres. E eu quero compartilhar aqui um texto de Marcos, se você puder dar uma olhada comigo em Marcos, no capítulo 1. Diz assim o versículo 4 e o versículo 5. E eu queria que o irmão, a irmã prestasse bastante atenção. Eu sei que você está prestando atenção e está reverente, não é isso? Que você absorvesse isso, porque nós vamos usar esse ensinamento já na sequência, e você deveria guardar isso que você leu. Diz assim, Marcos 1, verso 4 e 5. Apareceu João, batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e olha só, toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que ele vinha pregando o batismo do arrependimento, e as multidões vinham aos montes para serem batizadas, confessando os seus pecados. Entretanto, volte por favor para João, no capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 41. João, capítulo 10, o versículo 41. Nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que estás neste lugar, digno de glória, de honra, digno de adoração. Você achou João 10, 41? Olha o que diz. Muitos iam ter com ele, com Jesus, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. É isso que está escrito aí? Não curou ninguém, não curou uma dor de cabeça, não curou uma febre. Pregava o evangelho do reino, o batismo do arrependimento. Ou seja, era uma pregação que ela denunciava o pecado. Uma pregação ruim de ouvir. Não era culto do empresário, noite da cura divina. Não era domingo do Espírito Santo. A pregação dele denunciava o pecado, porque o texto diz, ele pregava o batismo para o arrependimento. Não fez milagre nenhum. E vinham da Judeia, de Samaria e de Jerusalém, e eram batizados por ele, confessando os pecados. Como que é possível isso? Por causa do que o Senhor Jesus diz em João no capítulo 14, que a palavra de Deus e a ação de Deus, elas caminham juntas, caminham juntamente.
Então, ainda que ele não realizasse nenhum milagre de cura física, a palavra de Deus pregada era Deus agindo naquele lugar. E o pecador em confronto com Deus, o pecador tendo exposta a sua nudez diante de Deus, não restava outra atitude que não render-se diante de Deus e dizer: me salve, me salve. E eles vinham arrependidos. E até os soldados diziam: o que nós fazemos? Porque cada um que confessava o seu pecado, ele dava uma exortação. E até os soldados do Império Romano falavam: e nós? E ele disse: vocês se contentem com o soldo de vocês, não pratiquem extorsão contra ninguém. Perceberam? As pessoas vinham reconhecendo que eram pecadoras. Por quê? Porque milagres, cura divina, sinais, não, a palavra de Deus. Por que é importante entender isso? Porque Deus pode ter chamado você para ser um pregador ou uma pregadora, e eventualmente você não vai ser um operador de milagres. Isso não significa que Deus não estará agindo através da sua vida, que Deus não estará quebrantando o coração, revelando o pecado da pessoa perdida que ouve o teu sermão, que almas não se renderão a Cristo. Se você olhar os 4 maiores evangelistas da televisão, um deles, o que ele mais fala é prosperidade. Se você pegar outro, o que ele mais fala é cura divina. E tem cura, tem gente que fala mal, eu não falo mal, porque está os vídeos para quem quiser ver, pessoas curadas. A outra também curas, mas tem um quarto que você não vê cura lá. Isso significa que Deus não está agindo? Não, Deus está provendo o recurso para cada um deles pagar os seus programas, manterem os seus ministérios. Por quê? Porque Deus, Ele age na palavra, e Ele está agindo aqui na palavra nesta noite, aleluia. Deus e a sua palavra, elas são uma e a mesma coisa. Jesus e a sua palavra, é por isso que Ele é chamado o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é disso que o Senhor Jesus está falando: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E agora sim, se nós tivermos entendido isso, nós compreenderemos as demais coisas, porque Jesus disse: na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Notou? João fez as mesmas obras que Jesus? Fez. Mas ele curou igual a Jesus? Não curou ninguém. Mas qual é a obra de Deus? É a implantação do seu reino, é a salvação do perdido. João participou disso, nós estamos participando disso. E olha uma coisa, queridos irmãos, os séculos se passaram, e é apaixonante ver como a mensagem da cruz chegou a pontos tão remotos do planeta. Aonde você quer, aí tem uma igreja, aí tem um missionário, às vezes alguns escondidos, fugidos, alguns metidos em cavernas, subterrâneos, mas a palavra de Deus está lá. Às vezes não acontece milagre como nós gostaríamos de ver, às vezes não tem um show de luzes que é lindo, todos nós gostamos, eu gosto de participar de um culto assim, muito som, às vezes é escondido num canto, mas a palavra de Deus está lá, e ela está agindo, e ela vai continuar agindo, aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então, se você pregar a palavra, você vai estar afinado com o propósito de Deus, e Deus vai agir através do seu ministério. Isso não significa que você vai operar milagres, porque talvez não seja esse o seu dom, talvez não seja esse o seu chamado, mas se você anunciar com fidelidade a palavra de Deus, o Deus fiel agirá na sua vida também. Depois, no versículo 13 e no versículo 14, o Senhor Jesus muda o assunto agora para pedir. Ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Aqui o crente neófito, o crente recém-nascido, ou a criança na fé, ele acha que vai pedir coisas para alimentar o seu próprio egoísmo, a sua própria vaidade, ou alguma curiosidade que ele tenha. Observe que Jesus não falou isso. Na internet, com alguma frequência, nós vemos pessoas dizendo assim: eu acho que hackearam o meu perfil, se postarem alguma coisa diferente do que você está acostumado a ver, pode saber que não fui eu. Não é isso que as pessoas dizem? Por quê? Porque você conhece seu amigo, você conhece a sua amiga. Tem gente que posta bobagem lá, tem muita gente que faz isso. A pessoa não liga, ela está num ambiente que ela acha que aquilo é normal. E já tem pessoas que se sentem mal com esse tipo de vocabulário, ou de imagem, ou de cena. Você conhece seu amigo. Então, se tiver uma publicação dessa no seu nome, eu já vou saber que não foi você. Perceberam? Então Jesus disse: se alguém pedir alguma coisa em meu nome, acha que o Pai não vai saber que aquilo que está pedindo não tem nada a ver com o Senhor Jesus? Percebeu? Pedido que eu faço, ele precisa estar afinado com a vontade de Deus. Se ele estiver afinado com a vontade de Deus, o Senhor fará. O Senhor fará. O Senhor continua fazendo, Ele continua respondendo orações. Veja que Ele disse: farão obras maiores do que as que eu faço. E às vezes o crente ele se depara com esse texto e fala: mas como que é possível que um cristão realize obras maiores do que o Senhor Jesus fez? E por que vem o espanto? Porque a pessoa, ela olha para o crente que está tentando imitar a Cristo, em vez de olhar para Cristo que fez a promessa. Perceberam? Quem que profetizou isso, que os discípulos fariam obras maiores? Foram os próprios discípulos, ou foi o Senhor da igreja que disse: vão fazer obras maiores? Foi o Senhor da igreja. Então, olhe uma coisa, querido irmão e irmã: farão obras maiores, não por causa do próprio crente, mas porque quem prometeu é poderoso para cumprir. A palavra de Jesus, a promessa de Jesus, foi Ele que disse: farão obras maiores. E é por isso que de uma igreja que estava limitada ali na Palestina, hoje em vários países do mundo, a igreja está lá. A igreja fez obras maiores, mas não porque o crente em si mesmo tem alguma competência, mas porque Jesus prometeu. Então aqui também ele diz assim: o que pedir em meu nome, olhe só, eu pedirei ao Pai, eu rogarei ao Pai, e aquilo será feito. Na sequência, o Senhor Jesus, Ele vai mudar para dois temas distintos. Ele vai falar do amor e do Espírito Santo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu quero perguntar, mas não é para levantar a mão. Não é para levantar a mão. Você sabe algum salmo de cor? Você conhece a palavra de Deus? Se for pedido que você localize alguma coisa, você sabe achar? Quanto tempo você já serve a Jesus? Mais de 2 anos? Então já leu a Bíblia uma vez inteira? Você sabe que você lê todo dia quantos capítulos? E no domingo? Em um ano lê a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia inteira? Não é para levantar a mão. Ah, mas é que eu não consigo, eu não entendo, eu não consigo memorizar nada. Jesus sabe o que Ele diz? Que se nós não conseguimos guardar os mandamentos, está faltando o quê? Amor. É isso, está faltando amor. Sabia que lá no Facebook tem um aplicativo, lá dentro desse aplicativo, não sei como é que chama, que você pode ver quantas horas por dia você fica no Facebook? Olhe lá, você vai ficar assustado. Então dá para ler. Mas é que está amando mais o Facebook do que a palavra. Jesus falou: se me amardes, guardareis
Os meus mandamentos. Consegue memorizar, consegue entender, que mais? Consegue viver a palavra de Deus, consegue se sujeitar à palavra de Deus. Por quê? Porque ama. Se me amardes, você nunca mais vai esquecer disso. Guardareis os meus mandamentos. E eu desejo de todo o coração que hoje ou amanhã você olhe no Facebook para você ver quanto tempo você passa lá. Depois você vai brigar com você mesmo e falar: gente, eu estava todo enganado. Eu achava que eu não tinha tempo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E versículo 16, 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador. A palavra usada é paracleto. E quem entende diz que a palavra paracleto significa outro igual, ou seja, outro que tenha autoridade, outro que tenha competência, e fala especialmente do advogado. É a pessoa que defende você, notadamente defende e intercede no tribunal. Mas a palavra também fala daquele que consola, daquele que reanima, daquele que reaviva a nossa vida. Quem sabe alguém aqui esteja com a sua lâmpada quase apagada. Quem que pode reavivar essa chama? O Espírito Santo. Jesus falou assim: eu enviarei um outro Consolador. Eu vou enviar uma outra pessoa, ela vai soprar outra vez na sua vida, ela vai avivar outra vez você. E ele diz que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Olha só, igreja querida, note isso. Existem grupos cristãos, partes da cristandade, terrivelmente idólatras, e dizem que recebem o batismo com o Espírito Santo. E Jesus disse que não, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então o Senhor Jesus, ele disse que haverá um dia em que pessoas se apresentarão diante dele e falarão: expulsávamos demônio, curávamos enfermo, profetizávamos. Ele fala: eu não conheço vocês, eu não conheço. Em Atos 19, a palavra de Deus registrada por Lucas diz que os crentes de Bereia eram mais nobres, porque todo dia ouviam aquilo que Paulo pregava e depois olhavam na Bíblia para ver se é verdade. Então não adianta o líder religioso falar que determinado movimento é obra do Espírito Santo, se o Senhor Jesus está dizendo: o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. E aqui, irmãos, agora Jesus faz uma declaração, ele diz assim: mas vós o conheceis. Eu queria muito que a igreja absorvesse isso. Olha o que Jesus diz: mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Irmãos, Jesus está dizendo assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. E depois diz: vocês conhecem Ele, Ele habita com vocês. Aqui, irmãos, é preciso fazer uma distinção. No momento em que uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem morar nela. Aqueles demônios, aquela potestade que havia na vida dessa pessoa, ela é expulsa. Jesus falou sobre isso. O Espírito Santo vem fazer habitação. Jesus habita em mim pelo Espírito, e Ele habita em ti pelo Espírito Santo. E toda pessoa que está aqui e aceitou a Cristo é habitada pelo Espírito Santo. E por que Jesus disse que daria esse Espírito Santo? Já não habita no crente? É isso que nós lemos, amém?
Ele falou: vos darei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E termina o versículo 17 dizendo: mas vós o conheceis, porque habita convosco. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está falando do batismo com o Espírito Santo. E agora eu quero que você venha comigo para Joel, no capítulo 2, o versículo 28. Joel capítulo 2, o versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Observem que 2 vezes nesses 3 versículos, Deus disse: eu derramarei o meu Espírito. Grave bem isso, igreja, porque o apóstolo Pedro, ele apresentou essa palavra com uma limitação, mas Deus disse: eu derramarei o meu Espírito. Agora venha por favor para Lucas capítulo 24, versículo 49. Meu Pai, qual promessa? Derramarei sobre vós o Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Guarde esta palavra. E Jesus, de novo, está falando com quem? Com os discípulos. Eles já eram crentes, o Espírito já habitava neles. Mas o Senhor disse: até que vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Irmãos, daqui uns dias nós vamos marcar aqui uma semana de campanha para Jesus batizar com o Espírito Santo. Então nós temos que estar instruídos. O que o texto diz? Fique em Jerusalém. Por quê? Muita gente não morava em Jerusalém. Muitas pessoas que estavam ali nesses dias, estavam ali por causa da festa da Páscoa. E o Senhor estava dizendo: não voltem para suas cidades, fiquem em Jerusalém, fiquem unidos. Quando? Em oração, em oração, em oração. Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. E eu pergunto para o irmão, para a irmã, o moço e a moça: você é batizado no Espírito Santo com evidência de falar noutras línguas? E se você não é, você tem vontade? Mas é muita vontade ou é pouca? Se for pouca, não vai acontecer. Há que haver uma fome no coração do homem, e essa fome será preenchida pelo Espírito Santo. Há que haver um desejo: eu quero o poder de Deus na minha vida, eu quero profetizar, eu quero que Deus me use com revelação, eu quero ter sonhos de Deus, eu quero orar pelos enfermos e vê-los curados, expulsar demônios. Mas isso é possível sem poder? Não é. Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E agora em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor Jesus outra vez diz assim, Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra traduzida por virtude é dínamos, significa poder, da onde deriva a palavra dinamite. Dinamite lembra uma coisa fraca para você? Não. Aqui quem viaja com frequência já viu que às vezes é parado todo o trânsito, porque em tal lugar, 1 quilômetro para frente, 2, vão explodir uma montanha, uma rocha, está cheio de dinamite, vai sair tudo aquilo lá. O Senhor está dizendo, aleluia, vocês vão receber poder para explodir tudo que não presta, para implantar o reino de Deus, para fazer as obras de Deus. A igreja precisa de poder. A igreja precisa de poder. Irmãos, discurso bonito está de monte. Filosofia, ética, estética, isso aí tem de monte. O mundo precisa de poder.
O apóstolo Paulo diz: o meu ministério não consiste de sublimidade de palavra, mas em manifestação de espírito e de poder. Irmãos, é isso que liberta, é isso que quebra a algema, que quebra a corrente, que abre porta. A igreja precisa de poder. Você precisa de poder na sua vida. Você é batizado com o Espírito Santo? Quantos anos que você é crente? Por que até hoje não foi? Isso interessa para você? Deseja o batismo? Deseja poder no seu ministério? Nós precisamos de poder no nosso ministério. Numa igreja que eu servi, um dia eu disse para o pastor: eu tenho pena de tal presbítero. Falei para o pastor que parece que o ministério dele não anda. Meu pai falou assim: ele não busca. Claro, irmão, não se iluda. Nós precisamos buscar, amém, queridos? Buscai e ser-vos-á dado. Batei e se vos abrirá. Pedi e se vos dará. Então tem que pedir, tem que buscar. A igreja precisa querer ser cheia do Espírito Santo. O cristão precisa querer. Isso faz parte dos teus desejos? Você tem algumas vontades na sua vida? Quem sabe alguém fala: eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro, eu quero um helicóptero, uma lancha, sei lá, uma chácara. Entre esses desejos está o batismo com o Espírito Santo? Ou isso é algo que não importa? Irmãos, é tão fundamental que isso faz parte da doutrina de Deus. Eu derramarei o meu Espírito. E Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a igreja ficou reunida em Jerusalém até que se cumpriu o dia de Pentecostes. E diz que de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E as pessoas pensaram: está todo mundo louco aí, está todo mundo bêbado. E então no versículo 14 diz assim: e Pedro, pondo-se em pé, respondeu, versículo 15: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Joel disse: do meu, viram? Eu pergunto para a irmã: se eu pedir para a irmã, se eu disser assim: eu quero o bolo, e se eu disser eu quero do bolo, é a mesma coisa? Não, do quer dizer um pedaço, do. Mas se eu digo eu quero o, é todo. Deus, Ele não disse eu derramarei do, Ele disse eu derramarei o. Já pensaram a hora que isso acontecer nessa igreja? O Senhor derramar o Espírito Santo? Tudo cheio, tudo cheio. Não é possível que daí todos não sejam batizados, todos falem em outras línguas. Olha que lindeza. Mas nós precisamos, irmãos, querer, todos nós. O pastor precisa querer, a equipe pastoral precisa querer, os crentes precisam querer. Nós precisamos orar sobre isso. E eu quero fechar no capítulo 19 de Atos. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 19. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Jesus já habitava eles? Já. Nós temos que entender isso, irmão. Se eram discípulos, Jesus já habitava eles. O Espírito Santo já estava neles. Disse-lhes:
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui a conversão, o Espírito Santo veio habitar eles. Olha o versículo seguinte: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém. Para nós fechar, irmãos, essa palavra profetizavam nas Escrituras, ela tem algumas significações. Ela pode ser a manifestação do oráculo, a vontade de Deus revelada pelo ministério de uma pessoa. Ela pode ser também a fala profética, no sentido de Deus usar alguém em profecia e se levantar no meio da congregação e dizer: assim diz o Senhor, e manifestar a palavra e a revelação de Deus para a igreja local naquele momento. Pode ser também a pessoa que fala em línguas e outra pessoa dá interpretação e revela um ministério profético. Mas diversas vezes nas Escrituras, quando fala profetizar, significa aquele mover de Deus dentro da igreja, onde as pessoas choram, tem gente que cai ao chão, tem gente que rodopia, fala em línguas, se quebranta, pessoas às vezes confessam pecados, milagres, curas divinas. Está se referindo a um mover de Deus dentro da igreja. Quando Deus está falando, e o falar de Deus significa que Deus também está agindo. E cada pessoa sabe, Deus esteve neste lugar. Nós precisamos, irmãos, acordar do sono. A igreja precisa orar e pedir que o Espírito Santo mova neste lugar. Aleluia. E eu gostaria de orar com você, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glórias a Deus. Se você é uma pessoa que fala algo e a tua palavra é diferente do que você faz, hoje é uma noite maravilhosa para você dizer: Deus, eu de hoje em diante quero ser uma pessoa correta. Se eu prometer que é dia 10, é dia 10. Se eu falei que eu chego 5 horas eu chego. Quero ser uma pessoa que imite o Senhor, porque aí eu vou poder confiar também que o que o Senhor fala vai acontecer na minha vida. Eu quero ser uma pessoa que crê na palavra de Deus, que se eu estiver lendo a palavra, eu saberei que Deus também está agindo, que o falar de Deus não está separado do agir de Deus. Se alguém aqui está faltando amor, não tem mais amor pela palavra, não consegue mais ler, não memoriza, não tem alegria, ore ao Senhor, diga: Senhor, me dê amor pela sua palavra. E se alguém aqui não é batizado com o Espírito Santo, fala: Senhor, a partir de hoje eu vou buscar ao Senhor, eu vou jejuar, vou me santificar, porque eu quero ter essa experiência. Podemos orar? Ó Deus querido, nós adoramos o Teu nome, Senhor, te louvamos e te bendizemos. Ó Deus, aqui está a Tua igreja querida. Pessoas ouvindo a palavra disseram: a partir de hoje eu quero ser uma pessoa correta, que aquilo que eu fale, quem ouve possa confiar. Eu seja uma pessoa que cumpra as promessas. Aleluia. Para que eu possa confiar que a Tua palavra é verdade. Ó Deus, revela nesta noite para todos nós aqui que quando o Senhor está falando, também está agindo. Que quando a Sua palavra é lida, o Senhor está revolucionando o mundo à nossa volta. Aleluia. Ó Deus, olha alguém aqui, Senhor, que está faltando amor, se sente longe do Senhor, longe da palavra, longe do Espírito Santo, tão distante do caminho, mas ainda está na Tua casa. Há uma chama que não se apaga. Ó Deus, nesta noite sopra o Espírito Santo outra vez, aviva outra vez, aleluia, aviva outra vez, quebranta outra vez,
Traz, Senhor, um agir poderoso do Espírito. Ó Deus, quem sabe, pessoas que estão aqui dizendo: eu já falei em outras línguas, eu já profetizava, já revelava, mas tudo isso já está tão distante no passado. Nesta noite, Senhor, eu creio que enquanto falamos a palavra, o Senhor está agindo neste lugar. Aleluia! Traga poder do céu, Senhor. Derrama o Espírito Santo. Aviva outra vez. Ativa os dons espirituais. Ativa os talentos. Ó Deus, abre o céu. Dá para esta igreja, Senhor, um tempo de profetizar. Dá para esta igreja um tempo de fazer obras ainda maiores. Não porque haja em nós qualquer capacidade, mas porque é a Tua palavra, porque é a Tua promessa. Ó Deus, abençoe os presbíteros, Pai. Abençoe os líderes. Ó Deus, os músicos, os que tocam, os que pregam. Dá a esta igreja um desejo de experimentar o sobrenatural do Senhor, experimentar a vida que o Senhor dá. Perdoa nossos pecados. Apaga, Senhor, as nossas transgressões. Limpa o nosso coração, nossa mente. Limpa nossos olhos, Senhor, nossos ouvidos, nosso vocabulário. Ó Deus, tudo aquilo que não esteja bem, tudo aquilo que não estiver direito. Ó Deus, lava-nos e seremos limpos. Purifica-nos, seremos mais alvos do que a neve. Ó Deus, cura esta igreja, cura este ministério, cura a equipe pastoral. Ó Deus, levanta-nos do sono, desperta-nos do sono. Deus querido, aviva a mocidade, aviva a mocidade. Ó Deus, aviva a mocidade, restaura, fortalece. Deus querido, surpreenda-nos, porque o Senhor pode fazer isso. Abençoe os líderes de ministério, aqueles que lideram os jovens, os adolescentes, as crianças. Que haja em cada um de nós, Senhor, um desejo de experimentar a Tua presença, a atualidade das Tuas promessas, o mover do Espírito Santo. Ó Jesus, venha sobre esta igreja, cubra-nos com o Teu manto. Aleluia! E faremos obras maiores, por causa que a palavra é do Senhor, porque foi o Senhor que disse. Deus, nós pedimos Tua bênção. Nós pedimos Tua bênção. Aleluia. Esta alma que está tão vazia, Pai, esta alma que está tão fria, aleluia. Venha, Espírito Santo. É a noiva de Cristo, é a Tua noiva, Jesus. Venha, Espírito Santo. Aviva outra vez, sopra outra vez, arde outra vez, queima outra vez. Acende uma chama neste coração, Senhor. Dá a cada crente o desejo de ter uma experiência contigo. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Aleluia. Segundo a multidão das Tuas misericórdias e pelo poder da Tua palavra. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja querida.